Paz e luz para você, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus. Eu sou o missionário Davi de Souza, eu trabalho no santuário da cidade de Recife, aqui no estado de Pernambuco. Eu realizo trabalhos espirituais fortes e eu quero contar o testemunho de um homem que me procurou no santuário. Esse homem, ele ouvia vozes, tudo voz estranha que falava com ele, e tudo de ruim que aquelas vozes falavam que ia acontecer com ele, que elas iam fazer com ele, acontecia. Este homem, ele teve um relacionamento e não deu certo, ele terminou, começou a seguir a vida dele, arrumou outra mulher, namorou, se casou e teve duas filhas. Daí, depois de um tempo que ele já tinha as suas filhas, com a sua esposa, ele começou a passar mal no local de trabalho. Toda vida que ele chegava no trabalho passava mal. Começou a passar mal dentro de casa e começou a ouvir uma voz. A voz falava que ele ia começar a sentir uma dor nos pés, que ia colocar nele uma dor nos pés. E os pés começaram a doer. Ele ouviu a voz falando que ele ia levar um acidente de moto. E aconteceu o acidente. A voz falou que a esposa ia sair de casa e não ia querer mais voltar. E a esposa saiu. A voz falou com aquele homem que ia colocar uma dor de cabeça. E ele começou a sentir uma dor de cabeça. A voz falou com ele que ia matar as duas filhas dele, mas antes de matar as duas filhas dele, ia colocar uma dor na língua dele. E ele começou a sentir uma dor tão forte na língua como se fosse uma tesoura. E aquela falange falou com ele que a dor que ele estava sentindo é porque ele estava cortando a língua dele, que era para ele não conseguir mais falar. E aquele homem ficou apavorado. E foi aí que ele colocou o pé no caminho e me procurou no santuário. Eu mandei aquele senhor fechar os seus olhos, eu levantei minhas mãos e ali eu pedi o Espírito revelador de mistério, eu abri ali a evidência divina e o Espírito revelador de mistério me revelou que a ex-mulher dele tinha feito um juramento que se ele não ficasse com ela, ele não conseguiria mais ficar com ninguém. Ele nunca mais seria feliz. E quando eu mandei aquele senhor abrir os olhos e eu perguntei para ele: você teve um relacionamento no passado, tinha tudo para dar certo e deu errado. Aí ele falou comigo que era verdade. Aí eu falei: pois é, esta mulher fez um trabalho para te separar. Aí quando eu falei, ele se lembrou que ela tinha apontado o dedo na cara dele e tinha falado assim: se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém, que eu vou acabar com a tua vida. E ele até pensou que era outro tipo de agressão que poderia acontecer com ele. Outra coisa que ia acontecer com ele. Eu falei com ele, ela arriou um trabalho pesado para destruir sua vida. E é o que está acontecendo e vai destruir, a não ser se você seguir o protocolo espiritual. Orientei aquele homem a fazer a corrente que eu realizo na sexta-feira. Sexta-feira é um dia muito forte. Se nós for ver no livro da sabedoria, na Bíblia Sagrada, Jesus morreu em uma sexta-feira. Sexta-feira é o dia de você lutar para combater as forças do mal. E não é sozinho, do seu jeito. Você precisa seguir a orientação profética. Você precisa exercer batalha espiritual. E é o que eu realizo dentro do santuário. Eu atendo pessoa por pessoa
e oriento, dou a elas um protocolo espiritual. Quem quer, segue e recebe. Este homem seguiu em cima da risca, eu levei aquele homem diante do altar e realizei ali o trabalho forte, quebrando aquela força do mal, e pela graça de Deus, hoje ele está livre, ele foi curado, ele foi livre, ficou livre daquele mal. A esposa dele que tinha saído de casa voltou para casa e hoje esse casal é muito feliz, graças a Deus e graças à fé dele. Por trás de cada sofrimento há uma origem. Há uma origem. E esta origem pode ser espiritual. E se você está sofrendo, você quer sair desse sofrimento, sexta-feira eu vou estar lá no santuário, às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. O santuário de Recife fica na rua 7 de setembro, número 98, parede com o Banco do Brasil, ali no bairro Boa Vista. Você pode me procurar que eu vou te ajudar a sair dessa situação qual você se encontra, porque não existe nenhum sofrimento que não tenha solução. Eu não sou curador. Eu sou um homem de Deus que entendo do mundo espiritual. Eu sei tirar as forças do mal, quebrar as forças do mal. Trabalho mandinga, quebrar o catimbó. Todo tipo de trabalho que tiver sido mandado contra a sua vida, eu sei quem fez, sei de onde está saindo, qual que é a raiz desse sofrimento e eu posso te ajudar.